Estamos iniciando mais um quadro de entrevistas, eleições 2020 Docton TV. Estamos fazendo como forma de segurança todas as entrevistas de forma online, para que seja mantido aí, né, o distanciamento social. A Docton TV adotou desde o início desta pandemia a questão da segurança dos seus colaboradores, e também não é diferente agora com as nossas entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Caratinga. Ontem estreamos o nosso programa, lançamos 2 pré-candidatos, né, à prefeitura de Caratinga, e hoje teremos mais 2 pré-candidatos à prefeitura de Caratinga, e você, nosso telespectador, acompanhará de forma exclusiva essa entrevista. O Eleições 2020 Docton TV, a proposta da Docton TV é que você, nosso telespectador, tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais dos pré-candidatos à prefeitura de Caratinga. E o nosso primeiro convidado nesta sexta-feira é o José do Carmo Mugango. Lembrando, gente, que é importante frisar que todos os pré-candidatos à Prefeitura de Caratinga foram convidados pela Docton TV. E hoje, sexta-feira, você irá conhecer um pouco mais do pré-candidato à Prefeitura de Caratinga, José do Carmo, mais conhecido como Mugango. Obrigada, Mugango. Vou te chamar de Mugango, né? Que todo mundo conversa dessa forma. Obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Regiane, a gente poder expor as nossas ideias, né, e levar ao caratinguense as informações, os pensamentos que a gente tem para a cidade, né. A Docton TV está de parabéns por essa iniciativa. É uma forma democrática de todos poderem expor e, juntamente com as ideias de cada um de nós, eu tenho certeza que nós vamos fazer um governo muito bacana no futuro de Caratinga. José do Carmo Mugango, fale um pouquinho para nós, para o nosso telespectador, a trajetória de vida e a sua trajetória política. Olha, Regiane, eu sou da roça, né? Eu nasci em São Cândido, morei até os meus 8 anos na zona rural, na roça mesmo, né? E como muitos brasileiros, né? Muitos mineiros, né? Que saiu da nossa região, uns foram para o Rio de Janeiro, e o meu pai decidiu ir para São Paulo, e lá para procurar uma qualidade de vida melhor para nossa família. Sou filho único, e então eu fui para São Paulo com 8 anos, e lá estudei, fiquei lá até os 18, comecei a trabalhar com 14 anos, aí voltei aos 18 anos para São Cândido, no qual eu construí ali parte da minha vida comercial, né? Tive uma loja de confecção, uma mercearia, e pude plantar muita horta de tomate, fui agricultor, né? Fui tomaticultor, o pessoal fala muito assim, dessa forma na nossa região, né? E logo em seguida eu entrei na vida pública, fui candidato ali pela região, a vereador em 2000, e tive a felicidade de ser eleito pela primeira vez candidato, primeira vez eleito, e logo em seguida, nos 2 primeiros anos na legislação, eu tive a oportunidade de estar à frente da Câmara Municipal de Caratinga, um grande orgulho para mim, que vim lá da zona rural, de um distrito, meu primeiro mandato, e pude ser presidente da Câmara de Caratinga, uma cidade centenária, uma cidade de grandes nomes, né, no cenário, e ali eu pude fazer um gesto interessante. A gente que vem da zona rural sabe que a vida é muito difícil, e eu pude fazer uma economia naquele momento. Fui o primeiro vereador, presidente da Câmara, a fazer uma economia no Legislativo e devolver ao Executivo. E de forma que a gente pôde, Caratinga, nesse caso, serviu de exemplo para diversas câmaras vizinhas e até mesmo para Minas Gerais. E hoje virou uma cultura. Todos os presidentes que passam pela Câmara Municipal de Caratinga têm essa preocupação de economizar mais do que o que passou, né? Ser melhor. Então, isso foi interessante. E logo em seguida, em 2004, voltei a me candidatar a vereador, e
tive a felicidade de ter sido mais votado naquela legislatura, novamente presidente da Câmara, continuando fazendo uma gestão austera, continuando fazendo aquelas economias, mas não deixando de discutir os temas interessantes para a cidade, os temas do momento, né? E aí cumpri o meu papel 2 anos como presidente da Câmara e logo em seguida fui ser chefe de gabinete, né, na época do governo do Hernani. E aí logo em 2008 eu não fui candidato, acompanhei a política de longe, mas observando, mas para poder dar uma organizada na vida da gente. Voltei a ser candidato em 2008, aliás, em 2012, onde voltei a ser eleito, voltei a estar à frente da Câmara novamente como presidente, e aí assumi a chefia de gabinete do governo Marco Antônio e secretário de obras, né? Então, a minha carreira política é essa, e agora me colocando como pré-candidato a prefeito de uma cidade na qual eu nasci. Mugango, por que te colocar o seu nome à disposição para o cargo aí como pré-candidato a prefeito de Caratinga? Por que dessa escolha? Olha, na minha carreira política, eu sempre fiz parte de um grupo político que sempre quis trabalhar, sempre estar contribuindo com a cidade. E no grupo havia, no momento, alguns pré-candidatos a pré-candidato, e no qual o meu nome foi colocado. Nós tivemos pensando sobre isso, mas a experiência que a gente adquiriu durante esse período todo, de estar à frente do legislativo, de estar à frente, juntamente com os prefeitos, no executivo, nos traz, assim, uma grande experiência de poder fazer uma gestão com responsabilidade. Quais são os seus projetos para Caratinga? Olha só, Caratinga, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é de que 80% da população de Caratinga vive com menos de 2 salários mínimos. Portanto, a prefeitura é a grande prestadora de serviço da cidade e a prestadora de serviço para o povo e para as pessoas que precisam muito, em especial esses que têm essas maiores necessidades. Então, assim, na saúde, a gente pretende trabalhar de forma efetiva nos postos de saúde. Lá, o cidadão, quando procura, ele precisa encontrar o médico, mas o médico precisa de ter algo para poder dar a esse cidadão. Então, de forma que nós temos que diagnosticar. O médico precisa fazer o diagnóstico de quem procura o posto de saúde. E, para isso, é preciso ter exames. E, a partir disso, nós vamos procurar solucionar, né? E também fortalecer, principalmente, as casas de saúde, fazer um apoio com o hospital, fazer parcerias, para que a gente possa ficar mais próximo, para quando o cidadão precisar, ele ter a oportunidade de ficar próximo da sua família. E com isso, a gente vai começar a atrair até as próprias cidades vizinhas a solucionar os seus problemas aqui também. Nós temos que ter a posição de cidade polo, uma cidade que precisa trazer investimento para dentro da nossa cidade. E então, assim, nós temos diversas ideias, né? Entre elas, um dos desafios é gerar emprego e renda para o cidadão. E gerar emprego e renda é ter consciência do nosso tamanho, da nossa cidade, é trazer investimentos. E entre eles, nós temos que atrair recursos aqui, nós temos que ser uma cidade segura, nós temos que ter uma cidade que limpa, uma cidade que acolhe. Então, essa é as nossas ideias, né? Nós precisamos fazer, por exemplo, regularização fundiária. 70% das moradias de Caratinga não tem escritura, ou seja, é uma cidade que tem pouco acesso aos recursos financeiros, que às vezes tem de incentivo das instituições financeiras. Nós precisamos trazer uma gestão participativa, nós temos que buscar com que a população participe conosco, nós temos que modernizar o centro da cidade, o centro comercial, e aquele centro, não só o do centro, mas também do centro da cidade, mas sim os dos bairros, aqueles centros comerciais dos bairros. Na agricultura, nós precisamos fazer o que com a agricultura? O agricultor, no Brasil se fala muito que o problema do agricultor não é da porteira para dentro, é da porteira para fora. Ou seja, nós temos que dar mobilidade, nós temos que dar assistência nas estradas, nas pontes.
e tem que ser efetivo, tem que ser rápido. Então, assim, nós temos diversas ideias, mas a principal é que ter a consciência de que a prefeitura é a maior prestadora de serviço e o cliente é o cidadão, e nós temos que atender o nosso cliente com eficiência. E na ação social, nós temos, assim, alguns espaços que no nosso governo, no governo Marco Antônio, tinha muitas atividades, entre elas é o espaço da cidadania, de convivência. Nós precisamos de cursos profissionais, que eram feitos muitos cursos profissionais, temos que continuar fazendo. Na educação, nós tivemos, como houve essa mudança de primeira a quarta, e as creches passa a ser uma responsabilidade do município, mas as estruturas não passaram para o município. Há muitas escolas, muitas creches que são adaptadas. É uma casa que você aluga e transforma numa escola. Então, nós temos que estruturar isso aí, é possível. Para a gente conseguir fazer o que a gente pensa, a gente precisa fazer uma gestão austera. Nós precisamos fazer... O que nós precisamos? Nós precisamos economizar. Se a gente conseguir equilibrar o orçamento e economizar durante um ano, pelo menos 8 a 10 milhões de reais para investir em quê? Investir em estrutura, investir, por exemplo, na saúde. Quando eu vou fazer um mutirão da saúde, por exemplo, eu preciso de recursos para pagar essas cirurgias, né, para pagar esses procedimentos. Então, de forma que sem essa economia, sem esse planejamento, não é possível realizar aquilo que a gente gostaria de ser feito, que é os calçamentos, que é o asfaltamento nessas ruas de pedra. Então, o fundamental disso tudo é que haja uma gestão austera, economizar em tudo que for possível, sem comprometer os serviços básicos. Mugambo, se fala muito em corrupção, principalmente em corrupção política. Qual é a sua visão para que o telespectador da Docton TV possa voltar a acreditar na política? Olha só, a primeira coisa que o gestor tem que fazer, o político tem que fazer, ele tem que ser transparente. Ele não pode ter medo de ser questionado, ele tem que ser questionado. E não basta ser honesto, você tem que provar que é honesto. Então, de forma que o portal da transparência da prefeitura, ele tem que ser transparente, tem que ser didático, no qual o cidadão ele possa acessar e entender o que está acontecendo ali. E ali é uma ferramenta para que o cidadão caratinguense nos ajude a fiscalizar. Porque é dali que ele vai questionar por que eu estou pagando X ou Y a determinadas situações. Os exemplos a gente tem que dar. A gente tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. A gente não pode ter medo de falar o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Aí você volta a trazer uma credibilidade para a classe política. Muito obrigada, José do Carmo Mugambo. Eu sei que o tempo é curtíssimo, né? Nosso telespectador queria ficar aí com certeza mais tempo ouvindo as propostas de todos os pré-candidatos, mas a gente segue aí uma questão de tempo, até mesmo pela grade da Docton TV. Agradeço muito a sua participação, José do Carmo Mugambo. Você conheceu um pouco mais da sua trajetória e também os seus pensamentos políticos, né, para Caratinga. Nós retornaremos daqui a pouco com mais um pré-candidato a prefeito de Caratinga e eu te espero. Até mais! Olá, estamos de volta com a segunda entrevista desta sexta-feira. Iremos conversar agora com uma pré-candidata à Prefeitura de Caratinga. Lembrando a você, nosso telespectador, que todos os pré-candidatos à Prefeitura de Caratinga foram convidados pela Docton TV para participar do quadro Eleições 2020 Docton TV. Um local onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os nossos pré-candidatos à Prefeitura de Caratinga. E na nossa segunda entrevista, eu converso com a pré-candidata Kênia.
Muito obrigada, Kênia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Regiane. Boa noite a todos aí que assistem a TV Docton online, no Facebook, no YouTube. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar falando um pouco aí sobre essa nossa decisão. Kênia, fale um pouco, então, para o nosso telespectador sobre a sua trajetória de vida e trajetória política. Sim, então vamos começar lá desde o início, né? Eu sou nascida e criada no bairro das Graças, estudei na Escola Estadual Isabel Vieira, depois na Escola Estadual, né? No Escola Estadual José Augusto Ferreira, estudei no Logos também, o antigo Logos, né? E sempre estive ali ligada ao movimento da música, dentro da Igreja Católica. Resolvi me profissionalizar nessa área, né? Eu sou formada em música pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Então, hoje eu sou musicista, sou professora, sou agente cultural, sou microempreendedora e trabalho com a evangelização também através da música católica, né? Nosso trabalho hoje ele é reconhecido dentro do meio nacionalmente, né? Nós, graças a Deus aí, como profissional que somos, né, também temos o respeito de toda a categoria, de todos os colegas da área de eventos, da área da música, da área da cultura, da área também da educação. E, neste momento, estou aqui deixando meu nome à disposição. Hoje eu sou filiada no PTB para poder contribuir com a política em Caratinga. Qual foi o motivo, o porquê de colocar o seu nome à disposição? Então, para que as pessoas possam entender um pouco dessa trajetória, eu gostaria de dizer que não é agora que eu estou entrando na política. Eu já sou servidora pública, já trabalhei em órgãos públicos há bem tempo. Eu comecei em 2012, quando eu fui convidada, aliás, em 2011, quando eu fui convidada para trabalhar na Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, onde nós atuamos em diversas escolas, trabalhamos com capacitação dos professores e entramos de cabeça nesse universo da educação, que é um universo tão importante, que é uma área tão importante. Depois também trabalhei na Secretaria Estadual de Esportes, representando Caratinga, né, de Esportes e Juventude, foi na época das Olimpíadas, então foi muito significativo a gente poder estar atuando dentro de um âmbito aí estadual, né, conhecendo outras realidades, trabalhando aí com esse tema transversal, que é o tema da juventude, da reinserção, né, dos jovens aí dentro da sociedade, da inserção também no mercado de trabalho. Atuei também na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, né, e aí a gente conhece de perto, porque a gente é da área, a gente conhece tantas dificuldades que os artistas, que os agentes culturais diretos e indiretos também enfrentam para estar podendo aí levar para a população uma cultura, né? Todos nós, constitucionalmente, temos direito à cultura, a lazer, enfim. E então, além de alguns outros trabalhos também, né? Muitos trabalhos culturais aqui em Caratinga mesmo. E aí, agora veio essa oportunidade. Na verdade, fui convidada por um grupo político, né? E fui muito bem recebida e deixei o meu nome à disposição, né? Para esse cargo aí no Executivo, para poder contribuir, né? Para poder somar. É importante a gente agregar, a gente unir, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa estar unido em prol, né? Do bem comum. Eu digo que a política ela é a forma mais nobre de ser solidário, porque uma ação pode beneficiar a milhares de pessoas. Eu tenho total liberdade de dizer aqui para vocês, não sou católica, e eu leio a doutrina social da igreja. E aí, três coisas que eu coloco como a essência do nosso trabalho, que pode permear todas as áreas, que é o respeito, a solidariedade e o amor, né? Então, aqui eu não vou falar nem de direita nem de esquerda, mas eu vou falar da solidariedade, né? É importante a gente tratar o serviço público como um ato solidário, um ato de amor, onde a gente se dispõe a contribuir para o bem comum. A gente doa o nosso trabalho, a gente doa o nosso conhecimento para que
as coisas possam ser mais justas, para que as pessoas tenham mais oportunidades, para que as pessoas sejam mais felizes e mais prósperas. Kênia, quais são os seus projetos para Caratinga? Bem, Regiane, acho que é um pouco cedo para a gente falar em projetos, em plano de governo, porque é no momento da campanha que a gente vai apresentar isso detalhadamente, junto com o grupo que nós estivermos inseridos, na verdade, observando a opinião de todos, também pegando aí informações técnicas de várias as áreas, porque a gente é de uma área, mas a gente precisa ter o aparato técnico de pessoas de todas as áreas para que a gente possa construir um plano de governo sólido, né, para a nossa cidade. Mas eu vou falar do que eu espero para Caratinga. Então, eu listei aí 5 coisas práticas que a gente pode começar a estar falando sobre isso. Então, o primeiro deles é a questão do diálogo. Em que sentido? Com o próprio servidor. Então, a ideia de uma gestão menos hierarquizada e a ideia de escutar mais aquele que trabalha na ponta, aquele que atende diretamente ali, ele é quem sabe exatamente quais são as necessidades, o que deve ser feito para poder aperfeiçoar a assistência, o atendimento ao cidadão. Então, é muito importante estar escutando o que esse servidor, esse que trabalha na ponta, tem a dizer. Isso é muito importante na construção de uma gestão mais moderna, né? Bom, um segundo ponto, eu acredito que é importante a gente ter o setor público com o cidadão, uma comunicação, vamos assim dizer, mais eficiente, né? Você da área da comunicação, eu tenho muitos colegas da área da comunicação, já trabalhei na área da comunicação, e a gente sabe como que é importante ter uma comunicação estruturada, sobretudo na área da saúde, por exemplo, onde acontecem muitos problemas, às vezes de reclamações, e às vezes a comunicação pode resolver muitas coisas, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é prático e que a gente pode estar falando, que a gente vê acontecendo aí, às vezes a pessoa meio perdida, onde que eu procuro isso, onde eu procuro aquilo. Isso é importante a gente estruturar dentro de uma gestão aí da prefeitura. Um terceiro ponto, a nossa educação. Acho que nem todas as pessoas sabem, mas a Caratinga quase sempre mesmo, obtém resultados acima da média do Estado, em questão de leitura, em questão ali da educação básica, né? A nossa superintendência de Caratinga, ela é muito reconhecida como o bom trabalho que ela faz diante do Estado, diante de várias outras superintendências, né? Um trabalho profissionais fantásticos que nós temos. Mas, em compensação, o que a gente vê é que, por exemplo, os espaços físicos das nossas escolas ainda estão muito a desejar. Então, uma coisa que precisa ter um olhar mais carinhoso, porque a criança ela está ali muitas horas do dia, né? Então a gente tem que ter um mínimo ali de conforto, a gente tem que ter ali, deixar de ser espaços improvisados, mas serem espaços realmente construídos para aquele fim. Acho que é um ponto interessante que a gente pode destacar. Um quarto ponto, é claro que eu não vou deixar de dizer, né? O fomento à cultura, né? Aos eventos, aos festivais, à prática de esportes, ao lazer, né? A gente precisa realmente buscar formas para que isso seja mais acessível a todos, né? Sem distinção de pessoas. Então, movimentar essa área, a gente acha que isso também contribui para o desenvolvimento econômico também da nossa cidade. Então, esse é um ponto. E, para fechar, eu acho que é importante a gente contribuir e a gente pensar formas de que haja mais oportunidades para todos, oportunidades mesmo de emprego, de crescer, né? Nossa cidade é uma cidade que exporta educação, né? Mas, às vezes, nós não temos tantas oportunidades dentro do próprio município. Então, é importante pensar um pouco mais numa cidade que tenha mais oportunidades para todos. O que você acha que deve mudar em Caratinga e como você mudaria?
Bom, palavra mudança, né? Sempre chega a época das eleições e todo mundo fala de mudança, de renovação. Eu gostaria de mudar essa palavra e não gostaria de dizer mudança, mas eu gostaria de dizer construção, né? Porque às vezes a ideia de mudança dá a entender assim, nós vamos desmanchar tudo que já tem e vamos fazer tudo diferente. Eu penso que não é por aí. Eu penso que a gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa modernizar e a gente precisa construir. Não é destruir o que já fizeram, mas construir. Kênia, quando se fala em ano eleitoral, logo já vem aquela palavra, né, corrupção. Qual a sua mensagem para o nosso telespectador para que volte a acreditar na política? É importante voltar a acreditar na política? É importante, né? Como que eu vou dizer? Ninguém nasce com estrelinha na testa, né? Para a gente saber aí. Faço a comparação aí com uma parábola, né? Do Evangelho de Mateus. Do joio e do trigo. O joio e o trigo, externamente, a aparência é praticamente igual. Então, não tem como você saber. Mas na hora da colheita, que você vai amassar ele ali, você vai separar o joio do trigo, porque o trigo produz frutos e o joio não produz nada. A gente não pode perder a esperança nunca, porque o voto, ele é um poder que a gente tem, é o poder do cidadão. Kênia, é uma pergunta que eu disse ontem, né, que eu estou deixando aí para as candidatas mulheres, porque Caratinga nunca teve, né, uma prefeita, né, uma mulher ali à frente do cargo. E hoje você está aí como pré-candidata à prefeitura de Caratinga. Eu queria que você falasse um pouco desta missão, né, desta ação em colocar o seu nome à disposição e desse rompimento de barreiras, né, a mulher ali no executivo. É uma barreira mesmo. A política ainda é um universo bem masculino. Hoje nós temos 54% da nossa população é mulher. Atualmente, uma apenas ocupa uma cadeira no legislativo, por exemplo, que, né, são 17, né? Você acabou de dizer, uma pessoa à frente, uma prefeita ainda não teve. E por que não, né? A gente vê aí que, às vezes, as mulheres preenchem os espaços somente para cumprir um requisito aí da lei, né? Uma porcentagem aí, mas que a presença dela ali simplesmente é para poder favorecer vamos dizer assim, a outra pessoa. Eu não quero aqui incitar guerra entre gêneros, nada disso, mas a gente precisa ser protagonista, né? A gente precisa entrar para ser protagonista, para contribuir, né? Uma gestão com olhar feminino, ela é muito importante, né? Mas ainda não rompemos todas as barreiras, são muitas, né? Nós temos barreiras aí internas dentro dos próprios partidos, né? Mas a gente tem que continuar, né? Temos que dar nosso exemplo e temos que convidar mais mulheres para estarem mais presentes. A gente precisa se unir, todas as mulheres aí, para que a gente tenha uma representatividade maior. Obrigada, Kênia, pela sua participação no nosso programa Eleições 2020 do Octon TV. Hoje você, nosso telespectador, conheceu 2 novos pré-candidatos à Prefeitura de Caratinga. Lembrando que todos os pré-candidatos foram convidados pela Octon TV para participar do quadro. Na segunda-feira, voltaremos com mais entrevistados ao pré-candidatos, né, à Prefeitura de Caratinga, e a Octon TV espera por você, nosso telespectador. Um programa aí criado para que você conheça um pouco mais da atuação, das propostas, ideias dos pré-candidatos à Prefeitura de Caratinga. Obrigada, Kênia, pela participação. O tempo é corrido, eu sempre falo, mas a gente tem que seguir aí um cronograma, né? Até mesmo pela questão da grade da Octon TV, mas foi muito bom aí que o nosso telespectador teve a oportunidade de conhecer um pouco mais. Eu agradeço a atenção de todos
e desejo aí o melhor, né, para Caratinga nessas eleições de 2020. Um abraço a todos, fiquem com Deus e se cuidem. Até segunda-feira com mais um Eleições 2020. Até mais!